Ok, estamos de volta para o terceiro bloco da segunda aula. O primeiro bloco já foi, o segundo já foi, esse é o terceiro bloco da segunda aula de plantação e crescimento de igreja. Não esqueça de ler o seu LCM, que é a leitura complementar de matéria. Fazer o seu resumo para você aprender, foca na matéria. Assista aos vídeos, leia o LCM, faz o resumo para você ficar bem próximo daquilo que é profundo e aprender o máximo que você puder nesta aula. Nós estamos tratando nessa aula a respeito da visão. Sem a visão não podemos ir longe. Precisamos da visão para plantar e crescer a igreja. Se não tiver visão, não acontece nada. Vamos estar fadados a não fazer, a não sair do lugar. É preciso que a visão motive. A visão é aquela lenha que põe fogo, né, na maré a fumaça para aquele trem andar. É o combustível da alma, é a visão. Sem visão, você não vai a lugar nenhum. Então vamos continuar falando da visão naqueles princípios que temos dito desde o primeiro bloco. Vamos ao primeiro princípio desse bloco aqui, ok? Vamos lá. Nunca exija desculpa se o que a pessoa fez foi tudo o que ela pôde fazer. Quando se planta uma igreja, claro, depois eu vou ensinar na frente como plantar, modos de plantar, porque a minha vida inteira foi plantar a igreja. E elas estão aí, ó. Elas estão abertas, graças a Deus. Muitas vezes as pessoas estão com você plantando a igreja, e na verdade a maioria às vezes são neófitos, né? Pessoas que estão chegando agora ali, raramente vem alguém experiente para te ajudar, raramente vem assim, né? Eu tive algumas bênçãos que me ajudaram, alguns experientes, outros não. No final, Deus abençoou. Mas se você não sabe se a pessoa deu o seu melhor, não exija muito. Porque às vezes a pessoa deu o melhor dela. Gente, isso é tão simples. Sabe por quê? Quando você trabalha com alguém, você não sabe se ela é tratada psicologicamente ou não. Você não tem ideia se ela vai se ofender ou não. Às vezes uma coisa tão pequena. Uma vez uma secretária ficou triste comigo porque eu não via embaixo dos arquivos dela uma indicação do arquivo que estava aquela. E numa reunião ela cobrou isso, eu não sabia que era tão importante. Falha minha, claro. Eu pedi desculpa, mas eu magoei. Eu não podia ter feito aquilo. Mas eu também não vou adivinhar o que ela queria, sabe? Então, a partir desse dia eu parei de julgar as pessoas pelo que elas fazem, se na verdade elas fizeram o melhor delas. Até na época eu achei que foi demais, eu precisava daquilo tudo, chegou naquele patamar, mas hoje eu entendo que eu faria diferente. Eu iria, além de me desculpar, eu ia reportar no próximo dia sobre aquele sistema que ela estava idealizando. Para ela era importante, para mim não era. Agora o problema é que a gente vai plantar a igreja olhando as pessoas, quem trabalha com você, a partir do meu estereótipo, a partir daquilo que eu creio, que eu penso. E não pode ser assim. Eu estou dividindo espaço com alguém. Claro, Deus me deu a visão, eu tenho a direção de Deus para aquele projeto. Quando a pessoa vem para te ajudar, você tem que entender os limites dela e aproximar o máximo do que você tem para o que ela tem, a fim de que você crie um ciclo de amizade e de uma boa convivência, porque isso também depende da visão. Quando a pessoa deu o máximo que ela podia, você percebeu que ela foi excelente no que ela tinha a oferecer, no que ela podia, ela fez o máximo. Reconheça. E não exija. Ensine. Caso você queira que a pessoa dê mais, você esperava mais e a pessoa parece que não fez, a sua expectativa era maior do que aquilo que ela entregou, e se aquilo que ela entregou era maior do que o que ela mesmo podia produzir? É uma lição dura de aprender, não é? Isso acontece diariamente. Eu viajo muito, né? Muitas igrejas pregando e conferências, e vejo isso acontecer direto nas igrejas. Os pastores, às vezes a pessoa fez o que ela podia, tudo o que ela podia de coração. Era o melhor que ela podia. Aliás, esse pensamento é pensamento japonês, né?
Não se desculpe se foi tudo que você fez. Não se desculpe se foi melhor que você fez. Tá aí. Essa é uma boa questão para visão, para você se dar bem naquilo que é visionário. Valorize as pessoas. A segunda princípio desse terceiro bloco é o seguinte, vamos lá. Para onde estão lhe dirigindo? É uma pergunta. Para onde estão lhe dirigindo? Você pode estar sendo atraído por um foco fora do seu objetivo. Olha, uma das coisas, vou falar isso por experiência própria, hein? Uma das coisas que vai querer estragar a visão da plantação de igreja que se está fazendo são pessoas que se aproximam para mudar o seu foco. E quando isso acontece, você às vezes vai sendo levado, daqui a pouco está fora de foco. Estar fora de foco não significa que você perdeu a visão, mas está desfocada. Já viu uma visão desfocada? Olha, para começar a gravar esse vídeo, nós checamos se a lente estava limpinha. Por quê? Se não estiver limpa, fica fosco, fica desfocado. Fica difícil de ver. Desfocado já é um pouquinho mais difícil. É quando a lente está fora. É isso aí, é desfocado, está fora de foco. Isso acontece muitas vezes porque somos conduzidos por pessoas que nos levam a locais que não era para a gente ter ido. Eu paguei preço caro por ter dado ouvido a pessoas que me conduziram por lugares que não era para mim ter ido. A visão era minha, não era deles. Aliás, quando alguém vem trabalhar com você, ela precisa entrar na sua visão. Porque um lugar que tem duas visões é division. Divisão. São duas visões. Então se a pessoa vem... Já aconteceu comigo de eu ir trabalhar com pessoas que eu não concordava com a visão. O que foi que eu fiz? Deus abençoe, arrivederci, sem problema. Somos amigos até hoje, são algumas pessoas. Não teve nenhum problema. Vai para o céu, todo mundo junto. Agora o difícil é quando a pessoa fica e atrapalha, porque não é... Oh, meu Deus do céu. Não está legal, por isso que quando eu sou pastor local, eu dou para a pessoa 3 meses. Olha que interessante, olha que snob, né? Todo mundo querendo pegar pessoas para encher a igreja, para lotar a igreja, olha o que eu faço. Olha, tem muitos testemunhas, muitos que me assistem sabem o que eu estou falando. Quando a pessoa diz, pastor, eu quero fazer parte da igreja, eu quero... 3 meses na igreja, vendo como é que ela é, conhecendo, perguntando, checando. Deu 3 meses, você quer ficar? Beleza. Claro que eu perdia muita gente, mas também eu perdia muitos problemas. Que a pior coisa é você aceitar pessoas para plantar a igreja, crescer a igreja, que não caminham com você, meu. E tem uns que ficam para te atrapalhar, como foi alguns casos que eu enfrentei. Ficam para atrapalhar. Se não for mandado pelo diabo, é quase, né? Porque se eu vou... A não ser que eu vou entrar numa empresa, que eu vou ser empregado, eu vou ter que fazer o que a pessoa quer. Mas o caso de igreja, voluntariedade, pessoas se dão. Vamos junto na mesma visão. Se a visão não serve para ela, procura outro lugar. Deixa aquele pessoal marchar. Eu tenho um amigo que tem uma igreja em Brasília. Eu conheci quando ele tinha 60 pessoas. Depois de 20 anos, 25 mil pessoas. Por quê? Ele mantém o mesmo time, quase que a mesma base. Porque aquela turma fala a mesma linguagem. E quem fala a mesma linguagem vai progredir. Gênesis capítulo 11, versículo 5. O céu desceu para confundir as línguas, porque o versículo fala, agora eles têm uma só linguagem e nada vai ser impedido. Tudo que eles querem fazer, vão fazer. Ou seja, o poder da linguagem, quando você consegue acoplar essa visão, todo mundo fala a mesma língua. Agora, quando tem um no meio que está estragando, aí é um problema. É difícil. E uma coisa que eu pequei foi segurar pessoas comigo que não tinham minha visão. Por que eu não lembrei? Por que eu não soltei? Quando pediram para sair, porque eu não deixei ir embora. Eu lembrei daquele filme do Salvando o Soldado Ryan. Salvando o Soldado Ryan. Eles encontram um alemão numa trincheira, alguns americanos, e o alemão está sozinho, aí começam a rir, e dão um tiro para cima, para baixo e tal. E o alemão fica assustado e começa, no filme, ele tenta cantar o hino nacional americano. I can see, com algum medo. Sorry. Aí, deixa esse cara ir embora, esse cara aí é um coitado. Deram uns tiros pro alto, deram uns tiros no pé, o cara saiu correndo, foi embora. Mas o cara foi e trouxe os alemães
e massacrou aquele pelotão. Quem não quer andar com você não precisa andar com você. Não vai fazer falta. Libera no começo, porque depois vai ser difícil. O preço vai ser muito grande. É igual o Rio São Francisco. Ele começa num pequeno filete de água, depois se torna o maior volume de água do Brasil e do mundo, talvez. É assim que começa. Então, no começo já faz isso. Filtra. Caminha com aqueles que vão caminhar com você. Não se esforce em puxar alguém que não fala a mesma visão. Senão, fica comprometido a tua obra de plantação de igreja. Vamos para o terceiro e último tópico deste bloco, ok? É muito fácil isso aqui. Nunca negocie seus limites. Limites são inegociáveis. Por exemplo, eu não aconselho mulher, ou solteira ou casada, sozinho. Eu posso gastar uns 5 minutinhos, entender a situação, mas se vai surgir aconselhamento, já não é comigo. Ou vai ser com a minha esposa, ou vai ser comigo, com a minha esposa do lado, ou vai ser com a pessoa e o cônjuge do lado. Quando eu falo isso, eu falo sobre sexo oposto, né? No caso de uma mulher. Um homem não. Um homem a gente atende em particular e tudo. É um limite inegociável. Eu não entro numa casa em que o marido não esteja. Se eu der carona para alguém do sexo oposto na rua, é uma situação muito, de desespero, de a pessoa com sacola, com chuva, banco de trás. Ora, são limites. Vou numa igreja pregar, eu não faço coisa que o pastor faria. Vou ficar dando doutrina para a igreja. Quando você vai plantar uma igreja, quando você está crescendo uma igreja, olhe bem seus limites, não ultrapasse, porque ao atravessar o seu limite, você está entrando no limite de alguém. Isso provoca uma reação. Me disseram uma vez, se você pudesse dizer ao mundo, numa frase, um conselho pastoral, o que você falaria? Olha, há muitas frases, né? Mas uma delas, bem forte, seria essa. Não faça nada errado, para que nada saia errado. Muitas pessoas que vieram ao meu gabinete vieram de um fruto dos seus próprios erros. As pessoas erram à vontade e depois traz para você resolver. Ou te envolvem em situações que você não tem culpa nenhuma por erro deles ou delas. O pastor Alberto fala uma frase muito importante. O pecado é individual, a consequência é coletiva. Vou falar de novo. O pecado é individual, a consequência é coletiva. Olhe os seus limites. Uma vez um rapaz me procurou, queria dar uma oferta. Eu estava começando a igreja, precisando de dinheiro. Ele queria dar uma oferta. Aquela oferta ia ser uma bênção para nós. Era muito alto o dinheiro, eu até desconfiei. Mas sabe o que era? Ele tinha uma sentença do juiz para provar que tinha trabalhos para cumprir a pena, fazendo trabalhos sociais. Queria que eu assinasse o papel dizendo que ele trabalhou tantas horas comigo, coisa que ele nunca fez, só para me ganhar o dinheiro. Eu falei, não, estou fora. Desculpa, eu estou precisando muito desse dinheiro, mas não dessa forma. Não negocie seus limites. Certa hora as coisas vão acontecer. É igual o mar. Aqueles que aterraram para fazer casa no meio do mar, o mar veio e tomou tudo de volta. É assim que funciona com os limites. Se quer plantar ou crescer a igreja, nunca negocie seus limites. Esteja, estabeleça, tenha ideia do que você é e o que está fazendo, para você não perder o melhor da situação. Olha, foi uma aula intensa sobre visão. Espero que você tenha assimilado, tá bom? Muito obrigado. Vamos para a terceira aula agora, que também terá 3 blocos. Nós vamos continuar caminhando na aula de plantação e crescimento de igreja. Não esqueça do seu LCM, leitura complementar de matéria, para você ganhar suas várias aulas. O que eu mais espero é que você aprenda e você cresça. Muito obrigado e até a próxima.